Hoje vamos falar sobre o médium de vez. Olá pessoal, aqui é Felipe Brasil, dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E existe um termo muito comum aqui na nossa região que fala da fruta de vez. Vamos comprar uma fruta, a fruta às vezes não está no ponto, né, mas ela vai ficar boa em algum momento e a gente vai lá e compra aquela fruta. É a mesma coisa que eu tirar a fruta do pé, ela ainda já não está verde, está madurando, mas eu tiro ela fora do tempo. E há poucos dias eu refletindo sobre o médium no geral, né, e existem médiums que às vezes têm uma ansiedade, uma preocupação excessiva em alçarem novas posições dentro do terreiro, serem reconhecidos. E isso é uma grande armadilha. Tem relação com a ansiedade, uma relação com o ego, uma relação com a vaidade e com alguns outros aspectos. Quando a gente pensa nesse médium de vez, é comum a gente, quando chega no terreiro, às vezes a gente notar que aquele médium quer dar um passo maior do que a perna. E aí ele ainda não está pronto para dar um passe, não está tão firme assim, e ele já está aplicando um passe. E isso é um pouco arriscado. O mesmo se dá quando esse médium está numa linha de consulta, dando aconselhamento espiritual. Você vê que aquele médium está no caminho, mas ainda falta. Já aconteceu situações dentro da minha corrente mediúnica, onde eu tinha certeza que aquele médium estava incorporado. Não havia sombra de dúvidas, o guia já era confirmado, já tinha seu filho de conta e já tinha um trabalho atuante dentro de uma linha de passe, mas virava e mexia, o médium escorregava durante o transe mediúnico. Ele passava à frente, às vezes, do guia, você percebia uma agressividade na forma do guia se comunicar, que não era característico do caboclo, de um preto velho, e sim daquele indivíduo, daquela personalidade. E isso mostra, por exemplo, esse aspecto onde o médium ainda não está pronto para dar um novo passo. E aí nós temos que maturar aquele médium, o estimulando, tendo o líder espiritual, né, o dirigente espiritual da casa, ele tem que ficar atento para aquela pessoa não entrar num processo de desmotivação, devido até mesmo à imaturidade e à falta de autoconhecimento, mas também incentivando. Isso é muito comum acontecer, então não dá para tirar a fruta antes da hora do pé, porque isso vai trazer problema. Às vezes a gente perde até a fruta, que dirá o médium. E o mesmo se dá para o dirigente espiritual. Imagina o seguinte, eu identifico que aquele médium é um neófito e ele tem uma coroa de chefia, ele tem uma missão de dirigir uma casa, de conduzir um terreiro. No entanto, aquele não é o momento de eu informar isso. A fruta ainda está verde ali, não está nem de vez. Se eu informo isso em algum momento, isso pode fazer o médium se perder. E aí eu vou ter uma corresponsabilidade nessa história. É comum hoje nós observarmos alguns dirigentes espirituais que ainda têm a coroa, têm a missão, né, a missão de dirigir e conduzir um terreiro de Umbanda, mas ainda não estão prontos, aptos àquilo. É claro que o caminhar nos amadurece. No entanto, às vezes você observa aquele médium com uma série de aspectos ainda psicológicos que precisam ser trabalhados e tratados, alguns aspectos no tocante até o amadurecimento dentro de uma linha de aconselhamento espiritual e de vivência de terreiro. Na linha de aconselhamento, um breve exemplo que eu dou são dirigentes que às vezes têm uma dificuldade de conduzirem uma desobsessão espiritual, um ritual de puxada, né, uma limpeza energética, mantendo o equilíbrio e conduzindo com firmeza aquele trabalho e também mantendo, né, a segurança espiritual da casa. Isso sem deixar que aquilo seja, sem deixar que se crie uma obsessão coletiva. Então é um ponto que a gente precisa se atentar. E a outra questão que a gente observa nesse processo de caminhada do médium, ele precisa estar muito centrado até para poder seguir o comando de uma casa. Então, não seja um médium de vez, aguarde o tempo, vamos dar passo a passo, porque a espiritualidade é sábia. Vivência de terreiro é uma coisa fundamental, do neófito ao dirigente espiritual. Um mau neófito tende a ser um mau dirigente espiritual. Ele não sabe nem limpar o terreiro,
ele não sabe fundamentos básicos, ele só quer uma consagração, um status. Estar à frente de um terreiro não é apenas mandar, não é liderar, né? Você precisa conhecer efetivamente como que se faz, que tipo de flor você vai usar, ou por que você está usando determinada coisa, porque você precisa fundamentar tudo aquilo. E isso, alguns livros podem trazer, referentes a determinadas doutrinas, mas a vivência e ter profundidade na sua raiz é essencial. Então eu deixo essa reflexão no dia de hoje para vocês, convido a curtirem, se inscreverem, compartilharem esse vídeo e marcarem os amigos. Deixem seus comentários aí embaixo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.